A história da Sony, a guerra de formatos, a traição da Nintendo e o império de 100 bilhões. Se alguém quisesse começar um negócio no pior lugar possível do século XX, o Japão após a Segunda Guerra Mundial seria um candidato óbvio. Não por falta de talento, mas por excesso de ruína. O país estava quebrado por fora e por dentro. Cidades inteiras tinham sido queimadas, prédios viraram ossos de concreto, fábricas desapareceram. E o que sobrou foi um povo tentando sobreviver em um ambiente onde a palavra mercado parecia uma piada cruel. Ainda assim, dentro de um escritório com paredes danificadas por bombas, no coração de Tóquio, dois engenheiros decidiram criar uma empresa que décadas depois estaria em todo lugar. Em eletrônicos, em música, em filmes, em videogames, em tecnologias que viraram cultura e até em uma linha inteira de cães-robôs. A empresa era a Sony. E o detalhe que torna essa história quase inevitável é que quanto mais a Sony crescia, mais ela descobria a verdade brutal da estratégia empresarial. Em negócios, inimigos estão em todos os lugares. Alguns atacam de frente, outros sorriem enquanto preparam a faca. Ao longo da história, a Sony enfrentou batalhas que custaram bilhões. Foi atingida por guerras tecnológicas que não perdoam genialidade, foi traída pela Nintendo em público e ainda carregou a sombra de um ataque cibernético tão grande que levantou suspeitas de interferência estatal, como se a empresa tivesse sido puxada para dentro de uma disputa geopolítica sem pedir permissão. E é por isso que este documentário vai destrinchar a história corporativa completa da Sony, a ascensão de um serviço humilde de conserto de rádios até um império de 100 bilhões, e as decisões silenciosas que separaram fracasso, sobrevivência e dominação. Se você quer entender histórias assim, com bastidores corporativos, decisões de liderança e o custo real de construir poder, já deixa o like e se inscreve no Cadeira do CEO, porque aqui a cadeira não é um símbolo bonito, é um campo de batalha. A história começa com um homem que não nasceu para inventar o futuro, ele nasceu para obedecer o passado. Akio Morita nasceu no Japão em 1921 e desde cedo foi preparado para assumir o negócio da família, como se a vida dele fosse uma linha reta desenhada por 14 gerações anteriores. Por 14 gerações, os Morita comandaram uma cervejaria que passava de pai para filho, e Akio foi treinado para ser o próximo elo dessa corrente, com uma disciplina quase militar, inclusive participando de reuniões do conselho desde os 10 anos, observando como adultos decidiam destino, dinheiro e tradição, com a mesma frieza com que se escolhe uma rota no mapa. Só que o interesse de Akio apontava para outro lugar. Em vez de se fascinar pela máquina de repetição chamada legado, ele se fascinava por rádios, por fonógrafos, por fios, por som, por aquela sensação de desmontar o mundo e montar de novo, só para ver se funcionava melhor. Ele pediu ao pai algo que naquela cultura parecia ousadia demais. Queria estudar física e engenharia, não economia. E contra o roteiro familiar, o pai aceitou. Essa decisão não foi apenas uma permissão, foi uma janela de sobrevivência. Quando o Japão bombardeou Pearl Harbor e a guerra escalou, o exército recrutou milhões de homens em idade militar para o fronte. Akio, por ter estudado física, foi deslocado para desenhar armas e tecnologia, em vez de ser jogado na linha de frente para virar estatística. Em 1944, Akio conseguiu um emprego de engenharia na marinha japonesa, e ali conheceu o homem que mudaria toda a geometria da sua vida, Masaru Ibuka. Akio e Masaru se conectaram rápido, não por carisma, mas por obsessão. Ambos amavam tecnologia e odiavam o uso dela para a guerra. Ambos sonhavam com uma engenharia voltada para o cotidiano, para tornar a vida das pessoas melhor, como se a ciência fosse um remédio, e não uma lâmina. Só que o mundo estava em guerra, e como engenheiros, eles viam o que políticos e propaganda se recusavam a admitir. A tecnologia militar do Japão estava anos atrás da dos Estados Unidos. Era questão de tempo até o lado deles perder. Em agosto de 1945, a previsão se confirmou. Os Estados Unidos lançaram bombas atômicas, o Japão se rendeu completamente e o trabalho na marinha evaporou como se nunca tivesse existido. Por um tempo, eles se separaram. Akio virou professor em uma universidade. Masaru, em um movimento que parece insano quando se olha ao cenário, decidiu abrir uma pequena empresa. O Japão daquele momento era o tipo de lugar onde o empreendedorismo vira lenda ou vira funeral. Cidades grandes tinham sido reduzidas a ruínas por bombardeios incendiários. Quase metade das pessoas não tinha onde morar. No frio do inverno, moradores de rua congelavam até a morte. A polícia estava ausente e não havia empregos legítimos o suficiente para sustentar a população. O resultado era um colapso social cru, que não cabe em gráficos bonitos. Muitas mulheres jovens passaram a dormir com soldados americanos em troca de comida. Muitos homens jovens entraram para a Yakuza, a máfia japonesa, como um atalho violento para a sobrevivência. E ainda assim, Masaru tinha uma forma de otimismo que não era ingênua, era teimosa. Ele queria construir uma empresa onde engenheiros pudessem trabalhar até o limite do próprio coração, criando, errando, tentando de novo, porque ele acreditava que o futuro não seria entregue por misericórdia, seria arrancado por insistência. Os primeiros produtos provaram como essa insistência pode doer. Masaru tentou um cozedor elétrico de arroz. O produto ou deixava o arroz cru ou queimava tudo. Foi um fracasso humilhante. Tentou depois um cobertor elétrico de aquecimento. Era inseguro. Também fracassou. Em vez de desistir, Masaru tratou o fracasso como degrau, acreditando que cada erro aproximava a empresa do acerto.
como se a inovação fosse uma roleta em que você só perde de verdade quando para de jogar. E eventualmente ele encontrou o que o mercado precisava, não por genialidade abstrata, mas por observar um problema concreto criado pela própria guerra. Durante o conflito, o governo japonês abriu rádios e cortou fios para impedir a recepção de sinais de longa distância, bloqueando transmissões e propaganda americana. Quando a guerra acabou, milhões desses rádios precisavam de conserto. Masaru passou a oferecer um serviço de conserto de rádios, devolvendo às pessoas a chance de ouvir notícias estrangeiras e música. O serviço cresceu, virou assunto, apareceu em uma das maiores revistas do Japão, e foi nesse ponto que o destino puxou Akio de volta. Akio leu a reportagem e viu ali um caminho que fazia sentido para sua inquietação. Ele procurou Masaru para ajudar, e os dois logo decidiram criar uma empresa juntos para desenvolver novos produtos, não apenas para sobreviver. Mas antes de dar o salto definitivo, Akio precisava encarar de novo o peso da tradição familiar. Por quase 300 anos, era esperado que ele entrasse no negócio da cervejaria. Mesmo assim, o pai permitiu que ele quebrasse a corrente e seguisse a paixão, e ainda financiou o começo do sonho com 190 mil ienes, um valor que naquele Japão em ruínas significava oxigênio. Em 1946, Akio e Masaru incorporaram oficialmente a Tokyo Telecommunications Engineering Corporation, uma empresa de nome longo, frio e técnico, que só anos depois se tornaria uma palavra curta que o mundo inteiro saberia pronunciar. Eles tinham um nome, algum dinheiro, uma equipe de engenheiros crescendo e faltava a parte mais perigosa de todas. Eles precisavam de algo para vender. Depois de alguns anos de tentativa e erro, em 1950 começaram a fabricar um novo tipo de gravador de fita para o governo. Não foi um grande sucesso, mas colocou uma base sobre os pés da empresa e abriu caminho para uma versão portátil que se tornaria o primeiro produto realmente bem-sucedido. E então, quando o negócio começava a ficar interessante, uma inovação tecnológica reescreveu as regras. Em 1952, Akio e Masaru descobriram que a empresa que inventou o transistor estava oferecendo a outras companhias a chance de licenciar a tecnologia em troca de royalties. O transistor estava revolucionando a eletrônica. Era a diferença entre um mundo pesado e um mundo portátil. Akio viajou aos Estados Unidos e negociou com dureza até conseguir o licenciamento para o Japão, garantindo que eles poderiam usar transistores em seus produtos. Foi uma vitória estratégica, mas a viagem também abriu os olhos de Akio de um jeito que dói. Ele viu arranha-céus nos Estados Unidos. No caminho de volta, passou pela Alemanha, que já fazia uma recuperação econômica impressionante após a guerra. E ficou claro que o Japão estava ficando para trás. Quando finalmente voltou para casa, um detalhe aparentemente pequeno virou um gatilho psicológico. Um garçom colocou um pequeno guarda-chuva de papel sobre sua sobremesa e disse que tinha sido feito no Japão. O garçom queria divertir. Akio sentiu vergonha. Não uma vergonha pessoal, mas nacional. Como se a etiqueta feito no Japão tivesse sido transformada em sinônimo de coisa barata, frágil, inferior. Naquele momento, Akio ganhou um propósito novo. Ele queria fazer as palavras Made in Japan significarem qualidade, não piada. Só que transformar um país inteiro em reputação exige mais do que vontade. Exige produto, exige estratégia, exige risco. Com o licenciamento do transistor, a empresa tinha a chance de virar marca global, e isso exigia um nome que funcionasse fora do Japão. Folheando um dicionário, encontraram Sonos, a palavra latina para som. Misturaram com Sony, gíria para jovem, e dessa combinação nasceu Sony. A empresa ainda demoraria alguns anos para mudar o nome corporativo oficialmente, mas passou a usar a marca Sony no produto que pretendia provar seu valor para o planeta, os rádios transistorizados. A ideia era simples e perigosa. Usando transistores, eles poderiam fazer rádios menores e mais portáteis do que os modelos grandes e pesados que dominavam o mercado. Só que a realidade técnica esmagou a ambição logo no começo. Quando começaram a produzir transistores em escala, mais de 95% saíam defeituosos. O dinheiro começou a acabar. A empresa teve de pegar empréstimo bancário para continuar. A visão do rádio portátil virou uma aposta de vida ou morte. Se falhasse, a empresa morria. E em 1955, depois de anos aprendendo a produzir, ajustando, falhando, insistindo, eles finalmente conseguiram e lançaram o primeiro rádio, o TR-55. Masaru não se contentou. Ele pressionou os engenheiros para tornar o produto ainda menor, ainda mais ousado, ainda mais portátil. E isso levou ao TR-63, anunciado como o primeiro rádio transistorizado de bolso do mundo. A Sony foi esperta, quase maliciosa, com o marketing. O TR-63 era um pouco grande demais para caber na maioria dos bolsos de camisa, então a empresa produziu camisas com bolsos maiores, para que os vendedores colocassem o rádio dentro e provassem ao público que era sim um rádio de bolso. E o truque funcionou porque havia verdade por trás dele. O produto era barato o suficiente para o mercado de massa e portátil o suficiente para virar desejo. O sucesso foi instantâneo. Em 1957, a empresa já tinha mais de 1.200 funcionários. Em 1960, Akio começou a construir uma rede de distribuição nos Estados Unidos. A Sony se tornou a primeira empresa japonesa listada na Bolsa Americana. A marca japonesa começava a ganhar respeito, onde antes havia desprezo. Enquanto Akio empurrava a Sony para o ocidente, Masaru apostava tudo em um novo território: televisão colorida. TVs coloridas existiam desde meados dos anos 1950, mas eram borradas, escuras e caras. A maioria ainda preferia preto e branco. A empresa que fizesse uma TV colorida com qualidade e preço comparáveis ao preto e branco ficaria rica. Havia uma corrida mundial. Masaru queria vencer. Em 1961, a Sony começou a desenvolver sua própria TV colorida. Mas Masaru não quis apenas melhorar o que existia.
ele decidiu redesenhar o sistema do zero. Foi uma decisão de orgulho e de risco. Quase todas as TVs saíam com defeitos visuais estranhos. A Sony teve de vender por metade do custo só para se livrar delas. Parecia o maior fracasso da história da empresa. E aqui está o padrão que vai se repetir. Masaru não desistiu. Ele mandou a equipe reimaginar como a TV colorida funcionava. Derramou energia, tempo e dinheiro para melhorar a qualidade de imagem, reduzir custos e resolver os problemas de produção em massa. E o resultado foi uma virada que mudou o mercado. O Trinitron, com imagem mais brilhante e mais nítida do que qualquer concorrente. Por ser superior, a Sony pôde cobrar mais caro. Nas décadas seguintes, a Sony se tornou a maior fabricante de TVs do mundo, vendendo cerca de 280 milhões de Trinitrons. Em 1973, o produto ganhou um Emmy por contribuição à televisão. A Sony virou sinônimo de qualidade, e a reputação do Made in Japan começou a mudar, exatamente como Akio tinha prometido a si mesmo naquele restaurante. Só que em negócios, a sensação de vitória dura pouco, porque a próxima ameaça já está sendo fabricada em algum lugar. A Sony estava prestes a entrar em uma batalha que ameaçaria destruir tudo o que tinha construído. E essa batalha não seria decidida por genialidade técnica apenas. Seria decidida por preço, conveniência e hábito humano. Nos anos 1970, assistir televisão era obedecer horário. Programas passavam ao vivo em um horário específico. Se você perdesse, acabou. A Sony mudou isso em 1975, quando lançou o Betamax, um gravador de videocassete. Agora as pessoas podiam escolher um canal, programar um timer e gravar o que estivesse passando para assistir depois. Parecia um produto destinado a dominar o mercado. Só que então veio o inimigo, o VHS. Como formatos de vídeo hoje, videocassetes também tinham formatos diferentes. E mesmo que o Betamax fosse superior em qualidade de imagem e fosse visto como tecnologia melhor, o VHS venceu a guerra. Por quê? Porque era mais barato e armazenava 4 vezes mais conteúdo. Para a pessoa comum, VHS fazia mais sentido. A Sony viu bilhões virarem fumaça em poucos anos. Foi uma derrota que ensinou uma lição cruel. Ser melhor não garante vencer. Vencer exige estar no lugar certo da psicologia do consumidor. E enquanto a Sony sangrava dinheiro, Akio tomou uma decisão que parecia loucura ou coragem em estado puro. Ele disse que se o próximo produto falhasse, ele deixaria a empresa. Ele viajava ao mundo e queria ouvir música no caminho. Queria algo pessoal, portátil, íntimo. Em 1979, ele apresentou o Sony Walkman, um tocador de música portátil que reproduzia fitas cassete e era ouvido com fones. Naquela época, quase ninguém usava fones a não ser por deficiência auditiva, e a surdez era tratada como algo vergonhoso na cultura japonesa. Além disso, tocadores de fita já existiam, e a maioria gravava e reproduzia. O Walkman só reproduzia. A maioria achou a ideia idiota, mais um fracasso a caminho. Akio apostou o nome, disse que se não vendesse 30 mil unidades, ele sairia. E então aconteceu a virada. O Walkman se tornou um fenômeno. A ideia de levar sua música para qualquer lugar, de criar um mundo particular dentro da cidade, virou desejo global. O Walkman vendeu cerca de 385 milhões de unidades. A Sony tinha acabado de transformar uma derrota bilionária em uma vitória cultural. E o mais perigoso é que vitórias assim viciam. A Sony não queria apenas vender aparelhos. Ela queria controlar o ecossistema do entretenimento. Criou uma gravadora, inicialmente em parceria com a CBS Records. Fez parceria com a Philips para pesquisar e desenvolver novas tecnologias. E depois de 14 anos de pesquisa, entregou ao mundo o Compact Disc, o CD, uma forma completamente digital de armazenar áudio. Era uma aposta enorme, porque se o CD não compensasse 14 anos de pesquisa e não recuperasse os 30 milhões de dólares investidos em uma fábrica, tudo poderia desabar. Só que aqui, a diversidade da Sony se tornou uma arma estratégica, porque o CD abriu 4 fluxos de receita ao mesmo tempo. A gravadora ganhava com música em CD. A Sony recebia royalties ao permitir que outras empresas fabricassem CDs. Em 1982, passou a vender seus próprios CD players, e a gravadora vendia álbuns de artistas gigantes em um formato que a própria Sony ajudava a controlar. Um fluxo alimentava o outro. Royalties aumentavam o uso do formato. Isso aumentava vendas de players. Isso aumentava a demanda por música. Isso aumentava a produção de CDs. A Sony criou um efeito bola de neve, em que crescer em um lado fazia o outro crescer junto. E o dinheiro dos CDs virou combustível para uma aquisição que consolidou a Sony como potência musical. Em 1988, a Sony comprou a CBS Records e seu catálogo por 2 bilhões de dólares, criando o que viraria a Sony Music Entertainment, descrita como a segunda maior gravadora do mundo, com artistas que vão de Bob Dylan a Michael Jackson. A Sony tinha dominado música, e como sempre, quis dominar mais. O próximo território era videogame. E foi aqui que a regra dos inimigos se mostrou verdadeira de forma quase teatral. Em 1991, a Nintendo lançou o Super Nintendo Entertainment System. A Sony ajudou a construir o sistema de áudio do console. O produto foi um clássico, mas tinha limitações claras. Os jogos vinham em cartuchos, exigiam computadores especializados para desenvolvimento e tinham tamanhos de arquivo extremamente limitados. Era complexo para criar jogos e limitante para sonhar grande.
A Sony propôs uma solução, um sistema externo que permitiria ao console rodar jogos em CD. Era uma boa ideia, a Sony começou a trabalhar imediatamente. Mas havia uma segunda ideia, mais perigosa, mais ambiciosa, mais inevitável. A Sony podia criar um console próprio que usasse apenas CDs. Para a Nintendo, isso era longe demais. Se desenvolvedores migrassem de cartucho para CD, e migrariam, a Sony poderia lançar um console e levar os desenvolvedores junto, arrancando o coração do ecossistema da Nintendo. A Nintendo ficou desconfiada, e então tomou a decisão que entrou para a história como uma traição pública. A Nintendo anunciou em público que faria o mesmo projeto de tecnologia em CD que a Sony tinha proposto, só que sem a Sony. E para piorar, anunciou parceria com a Philips, a mesma empresa com quem a Sony tinha desenvolvido o CD. Foi um golpe duplo, um recado claro e uma humilhação estratégica. A Sony ficou furiosa. E aqui entra um momento que define o tipo de empresa que você está observando. Muitas companhias, após um golpe desses, engolem, recuam e tentam esquecer. A Sony fez o oposto. Ela pegou o projeto e decidiu avançar sozinha. Em 1994, o que seria o Nintendo PlayStation virou o Sony PlayStation. O CD tornava o console mais atraente para desenvolvedores e permitia jogos maiores e mais ambiciosos do que cartuchos. E a Sony tinha mais recursos do que a Nintendo para encher o console de tecnologia. O Super Nintendo começou a parecer brinquedo perto do que a Sony colocou em campo. A Nintendo lançou o Nintendo 64, mas apenas cerca de 400 jogos foram feitos para ele durante a vida útil, enquanto o PlayStation recebeu quase 8.000 jogos. O resultado foi um massacre comercial. O PlayStation vendeu mais de 100 milhões de unidades e quase 1 bilhão de jogos. A Sony tinha vencido a guerra dos consoles, e a vitória trouxe uma lição que mudaria o comportamento da empresa. Propriedade intelectual é poder. Franquias como Ratchet & Clank, God of War e Gran Turismo nasceram na era PlayStation 1 e 2, e a Sony percebeu que possuir franquias era possuir audiência, era possuir retenção, era possuir o tempo das pessoas. E se você está assistindo até aqui, é porque entende o peso desse tipo de decisão. Então deixa o like e se inscreve no Cadeira do CEO, porque o que vem agora mostra como uma empresa transforma a estratégia em domínio cultural. E como um único acordo pode valer bilhões. A Sony não queria dominar só games e música, ela queria cinema. Em 1989, comprou a Columbia Pictures Entertainment, criando a Sony Pictures Entertainment, uma das 5 grandes do setor. E em 1998, quando a Marvel se recuperava de uma falência devastadora, a Sony enxergou oportunidade. Procurou a Marvel para comprar os direitos de filme de um personagem específico, Spider-Man, o mais popular da Marvel. A negociação terminou em um acordo que hoje parece inacreditável. A Sony pagou apenas 7 milhões de dólares pelos direitos, mais 10 milhões por filme produzido e 5% da bilheteria. E ainda havia um detalhe que transformava isso em uma máquina de tempo. Se a Sony lançasse um filme do Spider-Man a cada 5 anos e 9 meses, ela manteria os direitos para sempre. Forever. A Sony não demorou. O primeiro filme, com Tobey Maguire, saiu em 2002 e faturou 825 milhões, com um orçamento de cerca de 140 milhões. Em um único filme, o acordo já parecia genial. Com o tempo, o Spider-Man se tornou um ativo de quase 9 bilhões para a Sony, e tudo começou com aqueles 7 milhões. Só que existe uma ironia cruel aqui. Na época, a Marvel ofereceu à Sony todos os personagens por 25 milhões. Executivos acharam que ninguém ligava para os outros personagens e escolheram apenas o Spider-Man. Considerando que o universo cinematográfico da Marvel se tornou, é difícil não enxergar isso como uma das maiores oportunidades perdidas da história do entretenimento. Mesmo assim, a Sony tinha um ativo monstruoso e não tinha tempo para lamentar, porque uma crise diferente estava chegando. Uma crise que não envolve mercado, não envolve concorrente, envolve exposição, humilhação e vulnerabilidade. Em 2014, funcionários da Sony ligaram seus computadores e encontraram uma mensagem sombria. Tinham sido hackeados por um grupo chamado Guardians of Peace. A mensagem dizia que tinham obtido todos os dados, inclusive segredos. Não era blefe. Os hackers roubaram terabytes de dados, incluindo informações pessoais de funcionários. Vazaram informações sensíveis na internet, incluindo e-mails confidenciais de executivos, alguns extremamente embaraçosos, como um comentário em que uma executiva descreveu Angelina Jolie de forma ofensiva. Vazaram cópias de filmes ainda não lançados. Depois, destruíram parte da infraestrutura, apagando dados. O ataque foi chamado de o mais sério ataque cibernético já feito contra interesses dos Estados Unidos. A pergunta era inevitável: quem fez isso? Pouco antes do ataque, a Sony Pictures planejava adoçar uma comédia chamada The Interview, que satirizava o líder da Coreia do Norte. Logo, o FBI e o então presidente Obama declararam que a Coreia do Norte era responsável e confirmaram a acusação publicamente. Só que muitos especialistas em segurança cibernética permaneceram céticos, questionando se realmente era obra estatal, e a névoa do caso nunca se dissipou por completo. Mesmo assim, o efeito para a Sony foi real: exposição pública, perdas financeiras, desgaste e vulnerabilidade. E ainda assim a empresa não parou. A Sony continuou expandindo, entrando em setores como seguro de vida, banco, biotecnologia, robótica e até carros elétricos. A empresa que começou consertando rádios em um país destruído, agora operava em múltiplas frentes, como se cada divisão fosse um braço segurando uma parte do futuro. Ao longo do caminho, a Sony falhou muitas vezes, como no Betamax, e mesmo assim continuou inovando, continuou assumindo riscos e, em um detalhe que mostra maturidade rara, continuou ouvindo críticas. Os fundadores chegaram a contratar um grande crítico de seus produtos para ajudar a melhorá-los.
E anos depois, esse crítico se tornou presidente da Sony. Como se a empresa tivesse entendido que ego não constrói império, aprendizado constrói. O mundo moderno seria diferente sem a Sony. Sem o Walkman, a ideia de música pessoal talvez demorasse mais para se tornar natural. Sem o CD, a transição para o digital poderia ter outro ritmo. Sem o PlayStation, a indústria de games teria outra forma. Sem o Spider-Man nas mãos da Sony, Hollywood teria contado outra história. E é por isso que quando se olha para trás, dá para ver que a Sony não venceu porque sempre acertou. Ela venceu porque quando errou, aprendeu rápido. E quando foi atacada, respondeu com um movimento, não com paralisia. Em um mundo em que inimigos estão em todos os lugares, a Sony sobreviveu porque transformou a ameaça em combustível e risco em identidade. E agora fica a pergunta que realmente importa para quem pensa em negócios, em carreira, em liderança. Em qual momento da história você acha que a Sony mais esteve perto de perder tudo? Na derrota do Betamax, na aposta do Walkman, na traição da Nintendo ou no hack de 2014? Se essa história te fez enxergar o mercado com outros olhos, deixa o like e se inscreve no Cadeira do CEO, porque toda semana tem uma nova cadeira em disputa e a próxima guerra é ainda maior. E se você quer seguir nessa linha de rivalidade e escala, o próximo capítulo perfeito é a história da Samsung, a principal concorrente da Sony. Uma empresa muito maior do que a maioria das pessoas imagina e que construiu o poder de um jeito completamente diferente.